Levante-se. Vamos. Levante-se! Vê os corvos. Nunca provaram carne real. Foi por isto que você me deixou! Lute! Me enfrente! Seu covarde! Me enfrente! Temos um pacto! Lute! Lute com ele, filho. Lute com ele. Me enfrente! Os troianos violaram o acordo. Lute! Preparar para a batalha! Isto não é honra! Isto não é digno da realeza! Se ele não lutar, Troia estará perdida! A luta acabou. A luta não acabou! Levante-se, príncipe Paris! Vou matá-lo a seus pés, Heitor! Eu não me importo! Ele é meu irmão. E aí, basicamente, acaba a adaptação que o filme fez do canto 3 e 4. Você vê que o canto 4 é só um pedacinhozinho final, e esses 4 minutos inteiros é a adaptação do canto 3. A gente pega algumas diferenças consideráveis. Primeiramente, eu acho que a mais marcante, é como eu falei, é a falta de intervenção divina no texto. E essa falta de intervenção divina pode parecer um detalhe, mas ela meio que é muito importante, porque no livro, eu lembro que tem até um trecho falando que o Paris sumiu, e eu tenho certeza que não foi culpa dos troianos, porque se os troianos soubessem, eles iam dedurar, porque ninguém gosta do Paris. E aqui no filme houve um sacrifício, vamos dizer assim, por parte dos troianos em defesa do Paris, o que já é uma boa diferença do que a gente vai discutir mais à frente. Enfim, esse trecho inicial aqui foi só para a gente ficar nivelado e poder fazer uma análise comparativa das duas obras, tanto do filme quanto do livro. Esse trecho inicial aqui, infelizmente, não vai poder ficar na porque vai ter direitos autorais e o YouTube vai brigar com a gente, mas a gente vai começar a gravação a partir de agora, oficialmente. Então, se você está vendo isso agora, a gente começou a gravação da nossa reunião de hoje. Antes disso, a gente estava vendo um vídeo que eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição, que é a adaptação do canto 3 e 4 do filme Troia, e agora eu acho que está todo mundo nivelado. Enzo, se você puder colocar o slide para a gente começar as discussões. Posso colocar? Essa adaptação é muito bem feita, inclusive, né? Sensacional.
Ela tem suas críticas, principalmente por conta dessa questão divina. Eu, pelo menos, não gosto muito do que eles fizeram com isso. Mas, na parte de guerra, ela é muito bem feita. Quando a gente chegar em outro duelo que vai aparecer mais à frente, que eu não vou dar spoiler, aí vocês vão ver o que é uma boa adaptação. Vamos lá. O Carlos falou que o Aquiles apareceu e pensou, foda-se, é basicamente isso. Ele estava lá na frente e ainda estava na greve dele, e ele só vai acabar com essa greve muito mais à frente. Eu acho que próximo mês, na nossa leitura, ele vai acabar com essa greve dele. Enfim. Passa para o slide do canto 3, por favor. Prontinho. Aqui é aquela mesma divisão que a gente já tinha feito antes, tá? O canto dividido em subcantos, vamos dizer assim, em cenas, só para facilitar a nossa discussão, só para ter uma ordemzinha de debate, tá ok? A primeira cena que eu separei foi, inclusive, uma menção que no texto... Só um minutinho, tá rápido? Eu tenho anotado, inclusive. Bote perto para mim. Prontinho. Porque no texto aqui do Christian Werner, ele tá, como é que eu posso dizer? Ele tá focando muito no Alexandre. E agora é a primeira vez que ele menciona o Paris. E na primeira, eu acho que é no verso 39, isso aí. 39, né? Eu lembro que eu anotei aqui, eu sublinhei, só não estou encontrando. Eu achei engraçado, eu deixei um comentário no canto do livro aqui. Eu estava no canto 2, por isso que eu não estava encontrando. Meu Deus. Prontinho, 39. Pares ruim, o mais formoso namorador trapaceiro, deveria ser infecundo e morrer sem núpcias. Essa era a moral que o Paris estava nesse momento. Isso eu preferiria, e seria muito mais vantajoso a seres uma tal vergonha, alvo de chacota de todos. Essa é a moral que o Paris estava nesse início. O Luiz fala que essa adaptação cresceu nos olhos dele nos últimos anos. Vi o filme na época do lançamento. Eu não tive essa oportunidade de ver o filme na época do lançamento, por motivos óbvios. Eu estava ocupado sendo um bebê, mas atualmente é um dos meus filmes favoritos desse de mitologia. E aí eu dividi essa cena, a cena Paris ruim, em alguns pontos para a gente discutir. Primeiramente, os exércitos avançam. Me senti velho agora. Os exércitos avançam, e inclusive tem uma cena interessante, que é o momento em que o Menelau encontra o Paris. Tem uma descrição muito crua da cena, né? Ele fala que o Paris se afastou como se tivesse se afastado de uma cobra, com medo de levar picada, ou algo do tipo. Quem fez trilha aqui sabe qual é a reação. É um afastamento instintivo que esse cara fez. Olhou para o Menelau e, opa, sai de perto que vem perigo. O Heitor repreende o irmão pela covardia, que é exatamente essa cenazinha do Paris ruim, e o Paris propõe o duelo decisivo por Helena. Eu acho que quem até mencionou sobre isso foi a Aline. Eu não sei se ela está presente aqui, deixa eu conferir. Ela está aqui ainda. Ela mencionou, por que eles não perguntam a Helena, por que não fazem? Eles não vão fazer mesmo, que é uma sociedade muito, muito antiga, né, muito arcaica, mas houve uma tentativa, vamos dizer assim, de autocomposição, houve uma tentativa de resolução pacífica, entre aspas, né? Eu vi a tentativa de fazer esse duelo. A questão toda, e o que a gente vai ver mais à frente ao longo do canto 3, é que os termos desse duelo, infelizmente, não foram muito bem redigidos. Esqueceram de chamar um advogado grego para redigir. Os sofistas ainda não... chato aí. Na época. Eu tenho que fazer propaganda para porque, na minha concepção, em um mundo em que você tem uma mitologia ativa, como a grega, você não faz um contrato como esse sem ter uma cláusula de intervenção divina, sabe? Tanto que o que aconteceu foi basicamente um furo no roteiro do contrato. O contrato que eles firmaram inicialmente, eu até sublinhei ele aqui no livro, eles sacrificam duas cabras, né? Se eu não me engano, uma branca e uma preta, e fazem um contratinho com Zeus. Os termos são esses e tá. Se o Paris morrer, acontece isso. Se o Menelau morrer, aconteceu isso. O que foi que a Afrodite fez? Pronto, o Paris não vai morrer, ele vai sumir magicamente do duelo. Acabou. Encontrou um furo de roteiro. Mas, fazer o quê? É o erro que eu já digo para vocês. É isso que dá no contratar um advogado, tá vendo? E, basicamente, nesse debate, a gente tem uma situação interessante.
que é o quê? Para quem que foi feito esse contrato, esse acordo divino? Foi feito para Zeus, que em tese é a personificação da justiça. Ele é o Deus, se for para ter um Deus da justiça, seria o Zeus. Tudo bem, tem a Tênis, que é a deusa da justiça em si, que é aquela deusa com a balancinha, a deusa cega e tal, mas aquele que personifica a justiça per si é Zeus. Ele é o Deus de fazer esses contratos e fazer esses termos, enfim. E justamente ele, a personificação da justiça, é o cara que permite que ocorra essa injustiça para com os aqueus. Porque, tecnicamente, se você for explorar o espírito da lei, o que estava lá escrito nesse acordo, era para eles terem dado a Helena para os aqueus e tudo certo, né? Mas não é o que aconteceu. Mas os gregos demandaram a presença de Príamo, chamando os príncipes de troianos de perjuros. Exatamente, acontece isso. Inclusive, eu acho que quem vai representando o Príamo é o Hector, se eu não me engano. Eu li isso no início da semana, então eu não me lembro dos detalhes. Uhum. Se eu não me engano, é o Hector que representa o Príamo nessa questão. Hector empurra o Paris para o duelo com o Menelau. Vai lá e acaba com esse negócio. Uhum. E, se eu não me engano, quem vai representando os aqueus é o próprio Odisseu, né? Que vai meio que como o representante dos gregos, né? Aqui, 180. Ah, já está no próximo tópico. Que eu tinha feito uma anotação aqui sobre o verso 180 do canto 3, que é chamar, a gente brincou na reunião passada sobre o cara de cão, que o Aquiles chamou o Agamenon, e aqui a gente tem a versão feminina, para você ver a inclusão de todo mundo, né? Agora a gente já tem a cara de cadela no verso 180. E sabe um verso que me chamou a atenção? O 144, ele fala clímene de olhos bovinos. O que é olhos bovinos, sabe? Eu acredito que é uma pessoa com o olho muito redondinho, talvez, não sei. Não, horrível. Essa descrição de olhos bovinos. Eu deixei uma anotação. Não fez O sentido. Luiz acabou de falar, se não fosse a intervenção afrodítica, nome bonito, acabava o canto 3, né? Basicamente a história acabava. E é isso, infelizmente a gente precisa de plot, então eles vão arranjando desculpa para enrolar essa história mais, né? A Helena estava pendendo para o Menelau também. Sim, eu percebi isso. Inclusive, no canto 1, a gente discutiu um pouco a respeito da vontade da Helena nessa história toda, para quem que ela estava torcendo, se ela foi influenciada, se ela fugiu porque quis, enfim. E, pelo menos de acordo com o material que nós temos no canto 3 e 4, não tem dúvida quanto a isso. Ela meio que não poupa esforços em xingar o Paris e demonstrar o como insatisfeita ela está com essa situação. É horrível. Ela fala da era de olhos bovinos, o André falou. Se eu não me engano, é a era de olhos bovinos e a Atena tem referência à ave, coruja, né? Olhos de coruja. É curioso como Aquiles tem aparecido bem menos. Exato, ele está de greve. Ele não pode aparecer, senão ele vai romper o objetivo que ele mesmo fez de entrar com essa greve, né? Olhos grandes, apaixonantes, brilhantes. Eu acho que todas essas sugestões que você deu é melhor do que olhos bovinos. Eu fico imaginando você chegar em alguém e aí você tem olhos bovinos. Olha que elogio. E voltando no Aquiles, é legal que no último encontro eu falei daquela cena que ele está sentado lá na tenda dele, que a imagem que eu tive daquilo foi do Aquiles derrotado, assim, que desistiu, que estava magoado com tudo isso. E eles nem falam o nome dele nesses dois cantos, né? Então, provavelmente, ele ainda tá lá chorando as pitangas. Você vê no filme que ele ainda botou uma inclusãozinha dele lá na tenda olhando, mas no livro nem isso tem. O cara literalmente sumiu do mapa e não vai intervir até ter seus desígnios cumpridos, né? Até que a galera se humilhe para ele. E a gente vai ver, eu acredito que na próxima reunião a gente já vai ter uma tentativazinha de contato com Aquiles. Eu não me lembro agora se é no canto 6 ou se é no canto 9, mas em um dos dois a gente vai ter isso. Enfim, fica para os próximos capítulos a gente ver isso. No subcanto segundo, né, Helena na muralha, a gente tem a Íris convoca a Helena à torre Esseia, não sei, porque o grego SC tem um fonema diferente, não sei se alguém aqui fala grego, eu não sei como pronunciar.
Enfim, para a torre, Helena aponta os chefes gregos a Príamo, né? E a célebre Teikospia, a vista de alto dos muros. É basicamente como se fosse um início de um filme da Sessão da Tarde, foi a visão que eu tive. Não sei se você tá ligado na cena que eu tô falando, Enzo, que quando tá tendo aquele início de filme bem genérico mesmo, vai passando, aí gruda em alguém. Ah, esse aqui é o Aquiles, guerreiro renomado, e tá. Esse aqui é... A visão que eu tive enquanto eu lia foi isso. Eles fizeram meio com introdução de filme, mostrando todo mundo, e já aproveitou para apresentar alguns personagens que vão ser muito importantes, tanto no futuro da Ilíada, quanto no futuro da Odisseia. Como, por exemplo, o próprio Mas eu achei essa cena muito chata. Ela acabou me lembrando até o catálogo das naus. Só que o catálogo dos personagens... Eu não achei chato, eu achei mal colocada. Com toda a humildade aqui de sugerir alterações para o texto do Homero, mas eu acho que ela está em um momento muito inoportuno. Porque a gente está pensando tipo, em um pós-duelo. O cara sumiu. Apareceu uma fumaça, o cara sumiu e é isso. E do nada, a cena corta para quem é esse cara aqui? E quem é esse cara aqui? E quem Fica é uma esse cara? litania, assim, de um falando, Muito outro respondendo. Foi muito chato essa cena, inclusive. O André tá falando que é engraçado que o Príamo precisasse dessa introdução no 9º ano da guerra. Exatamente. Eu tenho uma visão diferente. Eu tenho uma visão diferente, eu não sei como é a leitura oficial dessa história aí, mas eu acho que foi meio que Cavaleiros do Zodíaco, não sei se vocês lembram das 12 casas que eles vão subindo. Então, eu acho que aconteceu meio com uma guerra que foi 9 anos até chegar nesse ponto. Eu acredito que, tipo, tinham outras cidades, eles foram avançando, os troianos recuando, porque, justamente por conta de detalhes como esse, André, eu vejo no texto muita inexperiência de guerra para o 9º ano, no sentido de que 9 anos de cerco, eles morreram de fome. Começa daí. Então, algo estranho está acontecendo. Eu acho que talvez tinha uma determinada defesa, tinha uma determinada conexão, e ela foi se perdendo com o tempo. No filme Troia, é mostrado isso. Tanto que o filme chega com eles invadindo um templo do Apolo, que tem na frente da cidade, e a primeira visão deles da cidade em si. Aí entra aquela questão que eu não tenho realmente como opinar nessa questão, porque eu não tenho conhecimento aprofundado a esse ponto. Mas talvez aqueles textos perdidos nos auxiliassem nisso. Mas a minha interpretação é essa, que aconteceu alguma coisa e eles foram chegando, e agora chegou em Troia. Foi pelo menos a interpretação que eu tive, né? Não sei se é o correto. Deixa eu ver aqui os outros comentários. A Loiane falou, e também depois de ter recebido parte da galera em casa. Exato, isso é outro ponto curioso, e aí é um furo do roteiro mesmo, que ele já recebeu uma boa parte desse povo em casa, e ele mesmo já foi para a casa do Menelau outras vezes. Eles já vinham fazendo tentativas de, vamos dizer assim, de um acordo internacional de paz anteriormente. Então, essa pergunta aí, a gente poderia interpretar até de um ponto de vista mais psicológico, de o Príamo testando a Helena para ver as respostas dela. Talvez seja isso. Porque o Príamo é dito como um bom rei. Existe uma diferença muito grande do estilo de governo do Príamo e do Agamenon, né? O Príamo, ele é considerado um bom governante, ele é um governante sábio, tecnicamente. Então, a gente poderia até parar para pensar se talvez ele não estivesse testando a Helena, ver... Vamos apontar para o seu ex-marido. Quem é esse cara? Qual é a versão dele que você vai me trazer? Ah, ele é um excelente guerreiro, ele é uma péssima pessoa. O que você diz dessas pessoas? Não sei. Estou só jogando interpretações no ar aqui para fins de debate. O André fala, sim, faz sentido. Mas ainda mais que eles tinham saqueado outras cidades antes. Exato. A gente até teve essa discussão a respeito do hecatombe e como é que eles iam carregando os bois, se eram todos eles no barco junto com a galera. Eu acho até que foi uma discussão que a Aline trouxe. A Loiane fala que é por causa do canto que tem repetição, né? E
e apresentação para quem está chegando agora. Exato, exatamente. Foi até um ponto que o professor Rafael mencionou. O Carlos repete a questão que foi saqueando o resto, né, até chegar lá, até que foram na cidade do Crises e da Briseida. Inclusive, se eu não me engano, essa ilha do Crises também se chama Crises. Foi um detalhe que eu percebi depois da reunião, eu não sabia disso. Por isso que o Crises, quando vai falar com Apolo, ele diz, Apolo que protege Crises. Eu pensei que ele estava falando dele mesmo na terceira pessoa, mas não, é o nome da ilha que ele estava. Por exemplo, no canto 4, cidade de Zeleia é citada, aliados de Ilion. Exato, inclusive tem uma... Ai, meu Deus, acho que é Etiopia, alguma coisa assim, que é um outro Etiopia, sim. que é um outro poema que fala dos etíopes que eram aliados a Troia, né? Então, realmente tem toda uma questão geopolítica nesse texto, tem todo um aparato a ser analisado. É Crisa a cidade, né? Não sei, no meu texto estava como Crises também. Crises o sacerdote e Crises a cidade, mas talvez seja alguma questão de tradução. Depois disso, nós temos o duelo. 245 a 382. No Odo estava Crisa. Talvez. Vamos, eu vou até depois olhar aqui como é que tá no Werner, porque talvez foi algo que... Não, o Odorico inventa moda, né? O Odorico gosta de inventar umas palavrinhas diferentes. Mas vamos lá. Duelo. O que aconteceu no duelo? Juramentos e sacrifícios selam um pacto, é justamente aquela questão que eu já adiantei um pouquinho. O Menelau domina pares no combate, e, meu Deus do céu, como foi um domínio mesmo, não foi uma batalha paritária, claramente o Menelau estava brincando nesse duelo, e Afrodite arrebata pares, salvando. E aí é uma questão que, foi até por isso que eu quis trazer o trecho do filme, para a gente poder ter essa análise comparada das duas obras, e entender mais ou menos como que seria feita uma adaptação disso. A gente está falando muito de adaptação, porque está tendo o filme do Nolan, né, apesar de que é só da Odisseia, não da Ilíada, e é interessante como que uma obra muda bastante a partir do momento que a gente está adaptando para uma outra plataforma, né. É até uma escolha interessante essa do filme Troia, de não mostrar os deuses, porque eu acredito que se fosse mostrar, ia precisar de uma introdução absurda para uma intervenção pontual. Porque não teria como simplesmente aparecer uma deusa rosa, pegar o cara e fugir, como seria na série do Hércules. Mas eles gastariam pelo menos uns 10 minutos a mais só por conta dessa ceninha. E sabe o que faz diferença para mim também? Que lendo o texto, essa cena do Paris sumindo foi horrorosa. Porque eu li a primeira vez, aí beleza, agarrou ele no pescoço lá, aí do nada ele tá no quarto, tá tomando um esporro da mulher. Aí eu fiquei, peraí, eu acho que imprimiram uma página errada e colocaram na sequência errada aqui. Aí eu voltei para ler, aí aos poucos foi fazendo sentido, aí eu fico imaginando num filme. O cara tá lá, agarrando no pescoço, do nada ele tá no quarto, tomando um esporro da mulher. Não, do nada chega uma fumaça no campo de batalha e o cara some. Fica até mais estranho ainda. Não ia fazer sentido nenhum no filme, nem no livro faz muito sentido. Depois que eles morrerem. Achei muito legal o clima de camaradagem para os gregos e troianos na hora do pacto e churras. Sim, André, uma simpatia entre inimigos de vários anos. Exatamente, mas se você for parar para pensar, de acordo com o canto 1, o próprio Aquiles fala isso. Cara, os troianos não me fizeram nada, eu estou aqui só por causa do pacto. Então, eu acho que para o afegão médio, para o grego aleatório que está lá, os troianos, cara, eu não tenho nada contra eles, eu estou lutando contra, mas se você pedir para parar, eu paro, sabe? Obviamente vão ter alguns que têm algum ressentimentozinho, no sentido de que, você matou o meu colega, então não gosto mais dos troianos, mas se for para parar para pensar nos gregos enquanto nação, né, os micenos, eu acho que eles não têm essa treta tão grande como a gente vê em outras guerras, que tem um negócio mais pro pessoal, sabe? Eles estão lá porque fizeram o juramento e é isso, fazer o quê? Eu acho que um outro ponto importante que a gente esqueceu de olhar, a partir do verso 216, é que a gente tem uma primeira descrição detalhada do Odisseu aqui. Sim, sim. Obviamente, o Odisseu ele fica É o baixinho embrudo. cada vez mais. Mas a descrição é muito boa, é muito forte, de que
Quem olha assim o Odisseu, ele ainda fala, né? Feito homem ignorante. Tu imagina o cara Cara, muito bárbaro, assim, Enzo, se grandão. possível, entre aí no Google Imagens e coloque o Odisseu do filme Troia, que é personificado pelo Xambin, o Deixa eu Boromir do pegar Senhor dos aqui. Anéis. Eu acho que foi uma escolha muito boa de ator, inclusive, do filme, o Xambin, porque ele não tem uma cara de rei máximo, um cara muito imponente, pelo menos não nessa interpretação que ele tá. E faz sentido com a descrição do Odisseu que a gente pegou. Sim. E o ponto que a Loiane trouxe é bom também, porque nos dois primeiros cantos, principalmente no segundo canto, né? O Odisseu é o único que toma a frente, além do Agamenon, assim, de botar, impor respeito na galera, né? Mas a gente não tem uma descrição física dele, então a gente sabe, beleza. Ele mete o louco ali, mas a gente não sabe até onde vai essa liderança dele. Quando a gente vê ele aqui, O novamente, né, Odisseu fez segurava o algo imóvel feito homem isso. ignorante, tipo, ele já impõe um respeito Uhum. físico, assim, na imagem, né? O Odisseu fez algo no canto 2 que eu acredito que, se não fosse o plot e a necessidade de ele aparecer no próximo filme, no próximo livro, ele estava morto. Que é ter Uhum. pego o cetro do Agamenon, tá ligado? O fato dele ter tomado o cetro do cara, rapaz. Pronto, ó, colocaram aqui no chat a foto e é Eu tô, exatamente essa imagem que eu tô falando. Porque não é aquela imagem que mostra deixa eu muita ver a imagem. nobreza, mostra. Coloque a imagem que está no chat mesmo, Enzo, que foi uma cena bem específica. Pega um pouco com Rapaz, essa. deixa eu pegar o link aqui. Peraí, tá compartilhando aí? Acho que tá. Assim, assim. Porque Mas, é uma descrição boa, sabe? Porque o Odisseu não é tipo um Ajax, eu não sei como é que ficou o nome em português, o Daenerys. Acho que é Diomedes, né? Enfim, não é que nem esses grandes guerreiros que se garantem na porrada. A graça dele é ser um malandro, né? Eu leio o Odisseu mais como Agostinho Carrara do que como qualquer guerreiro. uhum. E é legal que fala da voz dele, né? Mas quando lançava a poderosa voz do peito e palavras assemelhadas a flocos de neve. E esse dualismo interessante. Nenhum mortal seria capaz de rivalizar com ele. Então a aparência de Odisseu não nos impressionava. Já termina ele falando também. Muito bom. Muito boa essa descrição. Achando importante, assim, a gente acabou esquecendo de falar dela. Olha, o Luiz está falando da palavra politropos, que é a principal descrição do Odisseu no grego, né? Politropos é uma palavra cuja a tradução é meio complicada. Vocês aí, nerds que sabem falar grego, me corrijam se eu estiver errado, mas não existe um consenso muito forte a respeito de sua tradução. Tem alguns tradutores que dizem que é Odisseu dos Mil Ardizes, tem alguns que dizem que é Odisseu complicado. Se eu não me engano, quem usou essa expressão complicado foi a tradução americana. Eu esqueci o nome da tradutora, mas enfim. É complicado, dos mil ardizes, enfim, é uma pessoa que é malandra. A tradução brasileira real mesmo é essa, o cara é malandro, não tem como. Se você quer alguém para fazer alguma malandragem, para fazer algum plano, o herói grego por excelência é esse cara aqui. 171, Carlos, exatamente. Inclusive, tem interpretações diferentes para o Politropos, né, que alguns tradutores dizem que é como se fosse um trocadilho, porque é uma complicação tanto de um ponto de vista subjetivo, no sentido de que ele tem uma personalidade complicada, ele é um cara meio malandro, como ele é um cara que vai passar por uma jornada complicada, que aí a gente já entra em spoilers do Odisseia. Isso, Emily Wilson, Loriane, isso mesmo, ela que traduziu como complicado. Enfim, exatamente, Sartori, ele é o ladino da party. E ele cumpre o papel de ladino muito bem. Não que ele saia roubando coisas aí, mas ele tem aquela skill em persuasão e aquele dado viciado no 20, que só ele consegue nessa história. Odisseu é carioca, eu não quero falar nada. Pronto, Ítaca agora é oficialmente o Rio de Janeiro. Seguimos. Coloque o slide, por favor, para não me perder. Inclusive, essa tradução da Emily Wilson,
tá tendo muita treta a respeito de palavras específicas que ela usou, mas eu gosto bastante, porque ela é uma tradução que me lembra muito o Frederico Lourenço do inglês, sabe? Mas eu acho legal, eu acho legal. Ela traz para um contexto de linguajar mais moderno. Inclusive, eu Infelizmente, vi se você um vídeo dela colocar recitando. é o quê? Eu vi um vídeo dela recitando esses dias, e ela recitando Nossa, muito é bom! muito bom também. É de um muito evento, né, que ela tá em um púlpito, Sim. ela recitando, muito bom mesmo. Inclusive, eu vou colocar no grupo do WhatsApp depois um vídeo que tá tendo muita discussão a respeito dessa tradução dela, realmente tá dando muito o que falar, mas tem muita discussão, mas tem muita justificativa de por que que ela fez isso. Por um exemplo, a justificativa que ela deu para a escolha de complicado para traduzir politrópicos é pelo menos uns 20 minutos de argumentos racionais de por que que ela chegou. Enfim, para quem se interessa por esse aspecto da etimologia das palavras, da tradução, é um material interessante. Eu vou colocar na descrição, se possível. Me cobrem se eu esquecer, por favor. Enfim, vamos lá. O André coloca aqui a tradução do Wikipédia. Tropos vem de direção, caminho. Então, politropos, eu acredito que seria o cara com muitas direções, muitos caminhos, enfim. Você vê que é uma pessoa que tem 1000 ardizes, como eu acho que o Frederico traduziu. A Loiane está falando que viu algumas críticas falando que perde a potência do texto, uma linguagem que não chega em Homero. Exato. Tem muita gente que fez a comparação do texto da Emily Wilson como se fosse um rap. Ela foca em ritmo rápido, ao invés daquele ritmo mais demorado do original homérico. Sem contar a escolha de palavras mesmo, que ela faz uma linguagem muito moderna. Tem muitas pessoas que não gostam muito disso. Como eu não sou muito bom em inglês, eu tenho minha fluência mediana, eu escolhi a tradução dela justamente por ser mais simples e eu consegui ter uma fluidez legal no texto do Odisseia. Mas é isso. Vamos seguir. Se vocês tiverem algum outro comentário, eu sempre. Pode colocar aqui no comentário. Se quiser abrir o microfone para falar, fiquem à vontade. Certinho? A respeito do duelo, Enzo, tem mais alguma questão que você queira falar? Não sei. Acho que a gente já falou do que Já precisava. abordamos. Então, o Já próximo reclamei ali da cena. canto 3 é o subcanto 4, que é o quarto de Paris. Afrodite leva Helena a Paris, Helena censura e como censura, e ele, como um bom cara de pau, simplesmente a corteja, e Menelau busca o rival Agamemnon e reclama a vitória. Vamos lá, vamos decompor um pouco o que aconteceu nesse canto. E eu queria a opinião de vocês, o que vocês acharam principalmente do comportamento do Paris nesse bloco? Porque Cabra frouxo. tamanho, meu Deus. Pode falar, quem foi que falou? Foi o Luiz, né? Cabra frouxo. É do sertão, Basicamente. assim. Basicamente. É um cara que acabou de perder o duelo. A esposa estava mangando dele na cara dele, porque eu não lembro o trecho exato que ela falou, mas ela falou algo tipo, e aí, você não disse que ia ganhar, pô? Você não disse que era o bonzão, que se pegasse o Agamemnon na porrada você ia ganhar dele, que sei lá do quê? Cadê que perdeu? Ela fala mais ou menos isso. E ele, na maior cara de pau, só chama ela pra deitar-se à cama, vamos dizer assim. Acho que ela tá tão puta com ele. Na verdade, antes ela até dá uns culachos na Afrodite. Sim, Vai você lá com eu ele, até eu pensei não. que ia sobrar pra ela no momento que ela pegou pesado assim com a Afrodite. Mas que dá ruim pra ela. Casem vocês dois, exato. Se você tá tão interessada nele, vai lá você pro quarto. Eu não. Deixa eu ver se eu pego aqui minha anotação. Eu tenho que comprar uns post-itzinhos para colocar para facilitar. Tava no canto 3 de novo. Aqui tem um pedaço legal. Não me provoques, tinhosa. Com raiva não te deixe e passa a te odiar tanto como agora te amo demais. Muito bom. Aqui, ó. Na tradução que eu li, ele fala desgraçada em vez de tinhosa. Ela fala pra Helena. Desgraçada. Desgraçada. Para uma deusa grega do jeito que elas são, tem que ter coragem. E nesse sentido, eu acho que o Werner pede um pouquinho pro
Até pro Lourenço. Acho que o Federico Lourenço, ele é mais boca suja e eu gosto disso. O Werner, ele dá uma atenuada nos xingamentos, né? Uhum. Aqui Eu o acho que os verso que eu me xingamentos é o ponto referi mais forte do texto. foi o 428. Voltaste do combate, deveria ter lá perecido, subjugado por forte varão, meu primeiro marido. Rapaz, depois dessa, velho, eu não sei como é que o Paris ainda consegue ter cara de responder a Helena. E ela ainda vai. E eu queria, alguém tem a tradução que não seja do Werner? Aqui? Pior que eu deixei a minha no carro, esqueci no carro ali. Eu Tá também com a sua aí? nem tô em casa, cara. Ah, então deixa. Porque na Muita minha dificuldade hoje. tradução, eu sei que não foi intencional, mas sem querer querendo, a Helena fez um trocadilhozinho aqui, porque no canto, verso 434, ela diz para o Paris, peço que pares contra o louro Menelau. Eu não sei se foi algo intencional do Christian Werner de fazer esse trocadilhozinho, peço que pares, mas, enfim, eu queria depois ver uma outra tradução, para ver como é que ficou isso. Em Vou qual ver, depois verso eu mesmo? É o quê? Em qual verso mesmo? Pra eu- 434. Peço que pares contra o loiro Beleza. Menelau. Tipo, eu sei que foi sem querer, provavelmente, mas eu achei muito engraçado, porque eu imaginei a Helena fazendo um trocadilhozinho, sabe? Uhum. Pô, Paris, peço que pares, algo do tipo. E depois disso, eu separei aqui um outro trecho para a gente discutir, que é o 451, que fala da principal diferença que eu senti, desconsiderando a presença de algo metafísico, algo divino, entre o filme e o livro, que é o ânimos do pessoal em comparação quando a gente analisa o Paris, né? No filme, eles estavam, obviamente, chateados com essa situação toda, mas eles defenderam o Paris. Ó, esse cara aqui é meu irmão, pô. Matou o Menelau, que inclusive não morreu no texto ainda. Matou o Menelau e ainda protegeu o Paris. E aqui no verso 451 do canto 3, tem: nenhum troiano aliado afamado, porém, foi capaz de mostrar a Alexandre a Menelau, caro a Ares. Não esconderiam por amizade se o vissem. Era tão odiado por todos quanto a negra noite. Essa é a moral que o Paris está tendo. A gente vê cada vez mais que ele está sem moral nenhuma no texto. Deixa eu parar um pouquinho para ler os comentários, né? Fazer uma pergunta para o Carlos, na verdade. Ô, Carlos, de qual editora é a tua tradução do Rodolfo? Qual editora lançou o livro? Ateliê. Ah, tá. Eu vou olhar, inclusive, essa edição. Estranho, a marcação do verso tá diferente. É porque, em tese, ele deveria ser padronizado para todas, né? O Luiz fala que o vídeo no início faz uma boa síntese desse conflito. O Mendelau pergunta: você me trocou por isso? E exatamente. É uma pergunta que todo mundo, provavelmente do exército de Troia, estava todo mundo fazendo. Tipo, foi para isso aí que tu trocou? Enfim. Um ponto interessante, quem fala isso é o Luiz Humberto Costa, um ponto interessante é sobre a irresistibilidade aos comandos divinos. Helena mostra a admiração por Menelau, afronta Afrodite, o que mostra o encantamento dela por Paris, promovido pela deusa, era algo passível de resistência. Eu acho que é mais uma questão, como se fosse aqueles controles mentais que a gente vê em filme, em desenho, que o físico está controlado, mas a mente não tanto. No sentido de que, talvez, fisicamente ela sinta uma atração, fisicamente ela sinta alguma vontade de fugir com pares ou algo do tipo, mas na mente dela, ela sabe que está sendo controlada ou algo do tipo, porque dá para perceber da conversa que ela teve com a Afrodite, que ela não está lá como está no filme, por um exemplo, que ela fugiu porque queria. Mas, enfim, aí entra naquela margem de interpretação, cada um tem a sua visão da história. Minha visão, eu concordo bastante com esse posicionamento do Luiz. É um controle, mas não é um controle absoluto. Ela consegue fazer uma certa... Enfim. Ali fala do spoiler milenar. Eu não sei ao certo qual era o trecho sobre isso. Se puder esclarecer ali, por favor.
E a Loiane fala que Frederico, mas eu própria te mando desistir. Ah, então, em outras traduções não tem um trocadilho, realmente foi algo sem querer querendo que aconteceu. Até hoje, a gente nos faz cometer loucuras, o Luiz falou. Pode falar, Luiz. Um outro ponto interessante é quanto à origem de Afrodite, porque o Hesíodo traz no livro dele, Teogonia, ele traz a Afrodite Urânida, que nasce, que é a celestial, que entra até naquele discurso de Pausânias no banquete. Que tem as duas Afrodites. Então, tem a Afrodite celestial e a Afrodite Pandêmia, que seria a Afrodite filha de Zeus, que é a Afrodite troiana. E eu acho que essa observação é muito interessante de ser correlacionada com a Ilíada, porque nesse trecho em que Helena confronta Afrodite, a gente percebe que o encantamento que foi promovido pela deusa, ele era um encantamento superficial, era um encantamento corpóreo, pela beleza, provocado pela atração corporal, e que, por ele ser esse encantamento mais superficial, ele é ligado justamente à Afrodite homérica, que é a Afrodite filha de Zeus, e entra também no discurso de Diotima, do amor, que é o primeiro plano, que é o amor corpóreo. Eu acho bem interessante essa correlação com o banquete e também essa comparação com a Afrodite traçada por Hesíodo na Teogonia. Né? Exatamente, bom ponto. E se a gente for parar para pensar, não tem uma influência de um amor muito profundo. É como até o André falou, que foi uma paixonitezinha que aconteceu, e talvez esses 9 anos foram suficientes para ela passar. A Aline diz, mas por que ela fez isso? Ela faz isso, eu não entendi. Aline, se puder especificar um pouquinho mais, ela fez o quê, no caso? Só para eu entender o que você está perguntando. Se quiser abrir o áudio também, fique à vontade. Enquanto isso, o Luiz fala que a complexidade do poema também está em trazer essas contradições. Paris foi eleito Paris foi eleito para julgar quem é a mais bela das deusas, mas está longe do ideal de guerreiro. Exato, eu acredito até que ele não foi eleito por conta dessa questão de ideal de guerreiro. Também não sei qual seria o critério que elegeram ele, mas enfim. Paris era considerado justo pelos deuses, mas parece que ele era esse era o único atributo positivo dele, exatamente. Isso foi do início da guerra, e aqui a Aline complementa, porque Afrodite enfeitiçou Helena, qual a finalidade divina isso teria? Isso acontece, Helene, por conta de um outro texto, é aquilo que a gente já comentou no canto 1 e 2, que são vários textinhos espaços. Em um outro texto, teve o casamento do pai do Aquiles, o Peleu, junto com a Tétis, né? E nesse casamento houve uma discórdiazinha. Eles não convidaram a Ares, que é a deusa da discórdia, e a deusa da discórdia foi causar discórdia nesse casamento. E ela colocou uma maçã dourada lá, escrita que era para a mais bela. E aí teve uma treta que várias pessoas queriam, enfim, afunilou para 3 deusas. Hera, Afrodite e Atena. E aí elas ficaram brigando para ver quem que ia ficar com o título da mais bonita, foram perguntar para o Zeus sabido, não queria ter treta com as filhas e com a esposa, jogou para um aleatório. Quem é esse aleatório? Paris. E a Atena ofereceu ao Paris, se eu não me engano, comando em batalha, domínio de toda a região e tal. A Hera ofereceu alguma outra coisa que eu não me lembro agora. Ou talvez foi o contrário, talvez foi a Hera, mas enfim, teve essas outras ofertas. E a Afrodite ofereceu a mão da mulher mais bonita em casamento. Então, por que a Afrodite enfeitiçou Helena? Para cumprir essa promessa que ela fez por Hélia, pro Paris. O Paris votou na Afrodite como uma mulher mais bonita, uma deusa mais bonita, e como retribuição, Afrodite enfeitiçou Helena para ir junto com Paris e cumprir assim a promessa dela. Pelo menos essa é a interpretação que eu tenho. Mitologia é um negócio complicado, tem muitas versões diferentes. Essa é a versão que eu sei, pelo menos.
O Luiz coloca aqui, a folha corrida do Inginato é longa, vale a pena olhar. Peraí, deixa eu olhar aqui isso aqui. Pronto, perfeito. Ele colocou aqui a página do Wikipédia do Pares e tem a biografia do nosso rapazinho aqui, se você quiser ver as peripécias do pobre Alexandre. E eu acredito que é isso no canto 3. Vocês têm mais algum comentário a respeito do canto 3? Vou dar um minutinho aqui para vocês falarem algo no chat. Caso contrário, a gente já avança para o canto 4. O canto 4, eu não sei você, Enzo, mas eu não percebi no canto 4 muita coisa. E Na verdade, eu ia dizer o contrário, eu ia dizer que o canto 4 desses dois é o canto mais simbólico ali. Só que a imagem, o Estou simbolismo ansioso para dele ver é menos. sua interpretação disso, porque a minha interpretação foi divertido, teve ação, Uhum. mas não teve muita margem para debate, sabe? Mas, enfim, vamos ver. A gente. Eu vou botar entre nós dois aqui, entre nós dois, porque a gente é o que mais fala, né? A tua análise é bem filosófica, psicológica, e eu faço uma análise mais literária, e literariamente, poeticamente, né? Lembrando que o Homero era um poeta, o canto 4 é dotado de muito simbolismo, as mortes, as repetições Então, Então, eu por quero ver exemplo- seus comentários sobre o canto 4, porque o único comentário que eu marquei do canto 4 foi quando o cara jogou uma lança na cabeça do cara e o Homero descreve detalhadamente, com riqueza de detalhes. Isso é interessante Da também. lança chegando no crânio e tal. Inclusive, eu não me lembro se eu vi isso no livro do professor Rafael ou se foi em uma outra obra, mas já chegou-se a discutir que o Homero, o autor, era um médico, justamente por conta do rigor que ele tem ao descrever essas questões anatômicas. Mas, enfim. Uhum. Aliás, eu acho que eu quero tirar uma dúvida aqui com quem entende melhor. Por que que algumas vezes aparece o termo Oxalá no texto? O que que significa esse Oxalá ali? Eu acho, não sei se o Carlos está aqui. O Carlos, eu lembro que ele comentou brevemente sobre esse Oxalá semana passada, mas ainda fiquei com dúvidas sobre isso. Não sei se alguém pode explicar no chat aí. Ah, aí, ó. Luiz explica. Perfeito. É árabe Muito para obrigado. Alá. Certo. E o que seria isso, no caso? Tipo, Tomara? Ah, entendi. Queira Deus. Bacana, bacana. Então, Enzo, como você é a pessoa que gostou mais do canto 4, eu confesso que o canto 4 foi o meu canto 2. Eu vou deixar que você presida essa parte, porque meus comentários vão ser pequenos. Então, assim, não tem tanta coisa mesmo, porque é muito aquela cena de ação do Mas, canto só 4, para deixar claro, mas tem alguns uma momentos... boa cena de ação. Não estou dizendo que não Boa cena teve de ação, proveito. exatamente. Eu estou dizendo que Boa eu não cena de encontrei ação. muito o que comentar. Que existem as repetições ali das descrições, né? Então ele repete alguns pedaços na descrição que é propriamente da poesia. Eu acho que é legal também a gente lembrar dos deuses, né? Que eles estão totalmente cagando pro que está acontecendo lá embaixo. Eles estão lá em cima, tipo assim, pô, mas tu invadiu nossas cidades aqui, tu destruiu tudo, agora a gente quer destruir a sua, você não quer deixar, você quer pacificar a guerra, quer Diferente. fazer um cessar-fogo. Qual que é a sua interpretação? No canto 2, ou no canto 1, eu não me lembro, foi no final de um dos cantos, quando teve a reunião dos deuses lá no Olimpo, a gente já viu uma cena meio assustadora de violência doméstica e todo mundo com medo do pai, Sim. porque o pai é bruto, como se fosse um cara meio alcoólatra, doidão. E agora a gente está vendo, na minha concepção, uma consequência daquela cena. Na verdade, não uma consequência, eu me expressei mal, mas uma continuação daquela cena. Porque o que está acontecendo aqui, pelo menos nesse início do canto 4? O Zeus está dizendo, ó, você está me pedindo para não mexer com eles, né? Tá certo. Mas depois eu vou mexer em um dos seus.
E logo em seguida, eu acho que uns 3 ou 4 versos do Zeus fala isso, o narrador diz, ela não teve muito o que fazer, afinal ela é fraca e Zeus é forte. Então, eu acho que foi mais uma questão de, eu prefiro evitar a fadiga, já que no final ele vai fazer o que ele quiser. Então, tá aí a lista das minhas cidades. Esparta, sei lá o quê, sei lá o quê. São minhas 3 cidades favoritas. Se quiser bater, vá lá. Porque ela não tinha outra opção. Tipo, não foi uma questão de, ela não defendeu a cidade que ela mais gostava. Eu acho que é uma questão de que, ainda que ela defendesse, o cara é um deus, sabe? E ela, por ser uma deusa, ela é uma deusa fraca. Ela não é uma deusa guerreira. Faz sentido, faz sentido. A Loiane fala, ela inclusive fala, pode atacar quando você quiser. O Carlos diz, eles vão usando artimanhas para burlar Zeus. E o Luiz levantou a mão. Pode falar, Luiz. Olha, a minha filha faz igual a Atena e consegue o que ela quer. Ela tem 9 anos. Bem, então a gente já tem um experimento real mostrando que a Atena é realmente a deusa da sabedoria em combate, né? A estratégia dela está funcionando milênios depois. Deixa eu ver aqui. Logo depois, no primeiro capítulo da Trégua Rompida, né, Enzo, a gente tem a parte do Pândaro, que foi o arqueiro. Eu não decorei o nome dele, eu só decorei que ele era o cara do arco de bode. Porque falaram toda hora desse bode aí. E eu estava conversando com minha namorada hoje cedo sobre esse canto 4, e ela até menciona, por que a Atena pede para tirar a flecha e depois vai lá e salva o cara? Por que está tendo essa politicagem aí? Você tem algum comentário acerca dessa situação? Não tenho. Na minha concepção, eu acho que é mais uma questão de eles estão tentando burlar as regras, sabe? Se a Atena fosse diretamente quebrasse o pacto, era uma intervenção divina que quebrou o pacto. Então, talvez eles poderiam interpretar isso como não houve uma quebra do acordo, porque quem fez isso é os deuses e eles não são limitados por acordos. Então, eu acho que ela quis fazer parecer que o Menelau ia sofrer realmente a flechada, que os troianos estavam tentando matar o... Menelau não, Agamenon, né? Não me lembro agora, eu acho que foi o Agamenon, enfim, o Menelau, pronto, que o Menelau ia sofrer essa flechada, enfim, que ele ia morrer, justamente para parecer que era um ataque sério. E ela defendeu o Menelau de levar uma flechada fatal, justamente porque ela está do lado dos gregos, ela não quer que os gregos sofram uma morte pesada como a morte de um chefe de Estado. Então, ela basicamente fingiu um ataque para que, né, a guerra voltasse, eles pudessem continuar, porque, como a Aline diz, isso aí é a Netflix dos deuses. Deixa eu ver aqui os comentários, só para ver se eu não perdi alguma coisa. Isso, fez sangrar para todos verem a quebra do pacto, mas não matou, para que ele lidere o ataque, e agora puto da vida pelo que aconteceu, foi o que o André falou. O Luiz fala que parece alguma coisa que acontece na política brasileira poucos anos atrás. Eu pensei em algo do tipo, mas não quieto aqui. Muito bem executado. Exatamente, eles tentaram fazer um jogo políticozinho para que os gregos ficassem um pouco mais exaltados, né, e desse um pouco mais de popularidade para o Menelau. Vamos seguir. Menelau é ferido e o Macaon, eu sou péssimo. Cara, quando eu leio, eu não sei vocês, mas quando eu leio esses nomes gregos, eu não leio eles. Eu leio uma sonoridade muito parecida. Tipo, o Pandaro. Aí eu tô lendo lá, o Pan fez isso. O fez isso. Eu só decoro o nome mesmo quando é uma pessoa muito importante. E esse Macaon, se eu não me engano, é aquele médico, né? O médico que andava com eles, que tratou o Menelau. Mas, enfim, eu acredito que não tem nenhum comentário acerca disso. Se vocês tiverem, pode colocar aqui no chat que eu estou de olho. Próximo subcapítulo que nós temos aqui, o Macaulay Culkin. O próximo subcapítulo que nós temos aqui, é como eu falei, o capítulo 4 é mais rápidozinho, porque ele é um capítulo, né? E o Luiz fala que o médico na guerra é importante, exatamente. Tanto que quase todas as histórias de guerra
elas se baseiam em proteger essas unidades essenciais ou focar nessas unidades essenciais dos inimigos, né? Que é a parte da inspeção. Essa parte da inspeção, na minha concepção, ela também é parecida com o comentário que eu fiz sobre o canto 3, quando a Helena está nos muros conversando com o primo. Parece uma outra introduçãozinha de episódio de série aleatória, que eles vão lá para a tenda do Odisseu, aí falam uma coisinha, depois vai para a tenda do Diomedes e fala alguma coisinha. Eu não vi também muita inovação, vamos dizer assim, nesse capítulo. Novamente, com perdão de estar corrigindo aqui um poeta milenar e super famoso. Mas Então, eu acho que isso entra naquela questão que a gente estudou com o professor Rafael, que é a dialética da repetição. Como que os cantos se repetem, e isso cumpre um certo papel. Na minha concepção, o que está acontecendo? Ele está relembrando outras pessoas, porque é óbvio que ele não ia declamar a Ilíada inteira em uma sentada só. Então, talvez tenha pessoas lá que não conhecem, tem pessoas ali que não conhecem, ele está meio que recontando. Obviamente tem alguns pontos importantes, mas se a gente for analisar a big picture dessa cena, o escopo ampliado, vamos dizer assim, é mais do mesmo. O Luiz faz um comentário aqui, eu vou só parar para ler, se você quiser continuar a presidir, Enzo, só um minutinho. então, o que eu acho simbólico nesse canto por exemplo, aqui no verso 463, que ele descreve: ao cair, pegou-o pelos pés o poderoso Elefenor, o Calcodôntida, animoso lírio dos abantes, e puxou-o para longe dos projéteis, ávido por rápido despilo de suas armas. Seu arranque durou pouco. Ao puxar o cadáver, o animoso Agenor o viu, e as costelas que surgiram ao lado do escudo ao se abaixar, furou com bronze polido. Assim, quando ele está lá saqueando o corpo, sem chegar nessa parte do texto da Simone Weil, que faz muito sentido. Uhum. Canto, inclusive, esse trecho é citado pelo sim. Ele tá ferindo a honra do cara, né? De não só tu tá morto, como eu vou pegar o teu corpo e vou puxar as tuas coisas ali. E meio que ele tem um karma na hora. Na hora que ele se abaixa para levantar o corpo ali para saquear, um pedaço da costela dele aparece e alguém mata ele na mesma hora. Então eu acho muito simbólico isso de questão de violar a honra da pessoa, né? Mesmo depois dela morta, de tu não respeitar e meio que é um foreshadowing para algo que vai aparecer mais à frente, vamos dizer assim. Senhor. Sim, senhor. Eu não vou dar spoiler, porque senão a Aline vai brigar comigo, porque eu acho que o Carlos deu um spoiler, ela já brigou lá, então eu tô com medo. Mas mais à frente a gente vai ver uma cena muito parecida com essa, só vou dizer isso. E isso o André está dizendo. Muito. E no final, eu acho que também, tirando essas descrições mórbidas e grotescas aí do Homero, no final tem uma cena que é muito legal, no verso 536, que ele fala assim: assim, os dois no pó estendiam-se um junto ao outro, o líder dos Trácios e dos Epeus coraça bronze, e também muitos dos outros jaziam em volta mortos. E a interpretação que eu tive é que tu vê um de cada lado dessa guerra morto, um do lado do outro, e mais um monte de gente se matando ao redor, e os deuses estão lá em cima naquela briguinha de ego, entendeu? Uhum. E eles estão totalmente indiferentes um ao outro lá naquele combate, né? E também, eu acho que eu anotei aqui isso no verso 55 do canto 3, que ele parece que faz um memento mori, nem teus cachos e formosura ao te unires à poeira. Então parece que o Homero fica o tempo todo lembrando assim, ó, logo é tu, hein? Logo é você na poeira. Logo é você na poeira. Chega no final do canto 4, ele já fala, assim, os dois no pó. Então parece que ele fica provocando esses personagens de que, pô, tu vai pra poeira. E ele fala especificamente da poeira. Para no final desse canto, esse memento mori deixar de ser uma previsão assim do que vai acontecer, deixar de ser uma ameaça de que, ó, a hora vai chegar. Porque a hora de todo mundo chega nesse livro, né?
E, e tu vê isso, e tu vê os dois lados, a guerra, ela perde o sentido quando tu vê duas pessoas mortas um do lado do outro, né? Teoricamente inimigos, e tu vê os amigos deles se matando ao redor também. Enfim, O que eu Luiz levantou a mão. Vamos... pode falar. Oi. Oi, pessoal. Eu só tô querendo defender os troianos nessa história, porque na transição do terceiro para o quarto canto, para os gregos, fica parecendo que os troianos quebraram a palavra. Uhum. Mas foi a intervenção divina que bagunçou. Heitor e o resto da tropa troiana, que, assim, resolve isso logo, entrega a menina para o Menelau. Tchau, gregos. Mas a intervenção divina bagunçou e o lado grego diz, ó, traíram o juramento. Eles não traíram o juramento. De certo modo, o poeta mostra essa simpatia pelo lado troiano, mostrando isso. Sim, isso é um ponto que o Otto Maria Carpo defende na história da literatura ocidental, que mesmo que ele não, o poeta não deixe claro, se não fale, eu estou defendendo isso, fica implícito no texto que ele realmente tem uma predileção pelos troianos. Eu achei bom você mencionar isso, que eu já tinha esquecido, mas o Otto Maria Carpo fala isso também. Comentário do Tasso e do pessoal também, excelente. É a primeira leitura para muita gente. A gente fez um formulário lá no grupo do WhatsApp, Uhum. vocês viram? E nesse formulário a gente perguntou, dentre outras coisas, a respeito da leitura da Ilíada. Se é a primeira vez, se você já leu antes, se você já leu mais de uma vez, enfim. Mais de 65% dos votantes, né, falaram que estão lendo pela primeira vez. Então, por conta disso, da parte minha e do Enzo, a gente vai fazer o possível para não contar spoilers. Se vocês puderem também, pelo menos se for citar de uma maneira que não estrague muito algumas coisas que vão acontecer mais para frente, eu agradeço muito. E, de qualquer forma, quem está acompanhando pelo YouTube vai ter acesso, basicamente, à minha leitura do chat, à leitura do chat do Enzo, então eu acredito que vai estar protegido de spoiler. Caso contrário, a gente deve avisar no título, deve avisar na descrição do vídeo, ou algo do tipo. Pelo menos eu acredito que, por enquanto, a gente está conseguindo não soltar spoilers. Uhum. A gente parou antes, eu me perdi. Eu não lembro. Vou puxar um outro pedaço aqui, mas vou voltar no texto da Simone Weil de novo. Certo, vai lá. Um dos pedaços que eu achei... Eu falei isso até Desculpa, no Enzo, encontro. desculpa te cortar, só para eu responder o Corta. comentário do Luiz, Pode ser. porque ele falou a respeito dos troianos, Uhum. e, cara, exatamente, eu sinto que essa guerra toda, é aquela história de que essa treta toda podia ser resolvida se a galera somente sentasse e conversasse. Tem um trecho, e agora desculpa a nerdice, mas é mais forte do que eu, tem um trecho de Doctor Who, com o Peter Capaldi, é um episódio em que está tendo um modelo em miniatura de guerra. E eles falam basicamente isso, tipo, pô, vocês estão guerreando aqui, vocês estão matando vizinhos, primos e amigos, e tipo, essa treta toda podia ser resolvida se vocês só sentassem e falassem seus pontos. Eu vou colocar o link do YouTube lá no grupo do WhatsApp. Veja um trecho, é um trecho muito bom, é do Peter Capaldi, um dos melhores doutores do Doctor Who, mas a recomendação mesmo para vocês assistir a série toda, porque muito boa. Enfim, feito o meu comentário, feito o meu adendo. Podemos continuar. O Tasso, onde é Doctor Who e Senhor dos Anéis, não tem conversa com ele. Sobre Senhor dos Anéis, inclusive, brincadeira, tá vendo? Mas tem o trecho que eu falei até no último encontro, que foi o meu trecho favorito do texto da Simone, que ela diz que a pessoa já está coisificada no momento que uma arma é apontada para ela, né? E no final desse canto isso acontece. Então, Thoas agachou-se dele, arrancou-lhe a poderosa lança do peito e puxou sua espada cortante. Ele apontou a espada para o cara ele já foi coisificado na hora. Eu diria mais, mas eu acho que a partir do momento que ele foi forçado para uma guerra, em um ambiente pós-Maergeu, em um navio aleatório, só para cumprir com os desejos de um barriga de vinho aleatório, ele já foi coisificado há 9 anos atrás.
Sim. Ele perdeu sua humanidade e virou simplesmente um númerozinho para as brincadeiras. Uhum. E aqui é legal porque fala, puxou a espada cortante, e o próximo verso é, golpeou-o no meio do ventre e privou-o da vida. É mais bonito ainda o verso do Homero, porque ele não fala que matou, ele privou ele de viver, né? Uhum. Então, é uma escolha de Um palavras. impacto muito mais forte, né? E aí eu acho importante essa visão literária do texto também. O jeito que ele escolhe apresentar as coisas tem um peso muito específico, que nem eu falei das 10 páginas, né, das naus gregas e as 2 páginas das naus troianas. Sim. A última. E eu acho muito legal aqui essa discussão do grupo, porque você tem uma sensibilidade poética que eu definitivamente não tenho. Tipo, eu nunca ia perceber essa nuance de o catálogo das naus do grego é maior do que o catálogo das... Até porque, convenhamos, eu só escaneei tudo. Pois é, eu acho a leitura literária do Homero importante também, em paralelo com a leitura filosófica, porque o Homero ele ganhou status literário também hoje em dia, né? A gente pensa qual é a maior obra da literatura ocidental. Tem muita gente que começa a falar a partir do Homero, né? Exatamente. E voltando no Otto Maria Carpo, que eu gosto pra caramba dele, ele fala que vários poetas tentaram ser o Homero, vários poetas tentaram chegar no nível dele, e o fracasso deles foi o que reafirmou o Homero no papel dele, como, melhor, não no papel, mas na posição dele, como o maior poeta da história. Né? Não conseguiu, né? Sim. E cada vez que alguém erra, parece que o Homero fica melhor, né? Então tu começa a procurar esses detalhes nas descrições dele, igual eu falei na descrição do Odisseu antes, que também o Odisseu ele não tinha uma imagem definida até aquele momento. E foi essencial isso, né? Até para continuar essa leitura de entender o Odisseu, o personagem, fisicamente, né? O comentário do Carlos é excelente. Virgílio colou na traseira. O Dante diria a mesma coisa. Ô, Enzo, se possível, você que está compartilhando a tela, mostre esse link aqui, por favor. Nossa. Sobre o comentário do Carlos ainda, ou não, do Carlos não, desculpa, do Luiz Goulart, a respeito, e do seu comentário também que você cita a Simone Weil, a respeito dessa coisificação do homem, e aquela cena em que tem os dois no chão lá, mortos, enfim. O Tolkien tem um ponto. Eu tenho que citar, fazer o quê? Se eu não citar Tolkien, o mundo acaba. É o meu toque. O Tolkien tem esse conto aqui, que não é dele, ele está traduzindo um conto, se eu não me engano, que é O Regresso de Beorhnoth. Não sei se vocês já leram sobre isso, mas é muito interessante. Basicamente, é um diálogo pós-guerra. 3 pessoas, se não me engano, que estão indo para o local em que houve a guerra e comentando sobre a futilidade, sobre quão ruim foi isso e como que o esforço foi perdido. Black Sabbath, né? No War Pigs. É o quê? Até o Black Sabbath no War Pigs. Até o Black Sabbath, exatamente, até o Black Sabbath. Cada um com sua referência. Black Sabbath referenciando Homero. Não, pô, Ozzy é incrível. E uma das coisas que aconteceram nessa batalha é uma batalha entre os ingleses e os vikings, vamos simplificar assim, e os vikings estavam em uma posição meio complicada por conta da maré. A maré estava enchendo, eles estavam ruins, enfim, e os ingleses meio que, por honra, por um critério de hombridade, deixaram os vikings saírem dessa posição geográfica ruim para eles poderem brigar no mano a mano. E perderam a batalha. E essas 3 pessoas que estão comentando em cima dos cadáveres foram lá para pegar justamente as armaduras de guerra de uma pessoa, porque isso é algo importante na época, e eles comentam sobre o quão fútil e será que valeu a pena você ter protegido sua honra e agora você está aí coisificado? E, enfim, eu não consigo fazer jus às palavras do Tolkien, fica aí a recomendação, é uma leitura muito, muito bonita e poética do Tolkien, sabe? Ele é um cara que, quando quer escrever em um gênero específico, ele sobressai. E aqui é a tentativa dele de fazer uma parte mais melancólica, de reflexão sobre a guerra. Lembrando que o próprio Tolkien já lutou na Primeira Guerra, então ele meio que sabe do que está falando. Feito meu adendo, continuar. E
no final dessa tua reflexão aí, de que depois que o cara tá morto, tu começa a pensar se valeu a pena, me lembra aquela cena que eu já falei antes, que o cara se abaixa para saquear, aí toma uma flechada ali. Bom, é uma situação horrível. Eu acho que a honra dele foi tão ferida quanto do cara que ele estava saqueando na hora. A Loiane está dizendo que ela viu um vídeo dizendo que o catálogo das naus foi alterado para adicionar cidades que só foram fundadas no futuro. Eu não faço ideia disso. Loiane, eu também não faço ideia, mas eu não duvido, até porque é um trecho da tradição oral. A Ilíada veio da oralidade. E é a mesma coisa do que você pensar em um músico sertanejo atual. Ah, ele vai agora para a cidade do Enzo, não sei qual é, Joinville, né? Aí ele vai falar, vai alterar a menção da cidade para sei lá o que é Joinville. Então, eu não duvido ter acontecido algo no catálogo das naus assim, não. No sentido de, eu vou para Esparta, pronto, eu vou fazer com que Esparta levou a maior quantidade de navios, porque a galera vai me dar mais dinheiro. Eu não duvido. Eu acho que é algo bem razoável de acontecer. Isso é uma sacada boa, hein? Porra. Inclusive, se eu fosse o Aedo, eu falaria com o governante da cidade antes, tipo, de acordo com o meu texto, vocês só levaram 200. Mas se você me passar 200 dracmas, quem sabe vocês levaram 400, sabe? Seria uma boa negociação para o Aedo da época. Essa informação é muito legal. Fundei a cidade hoje e vou incluir na Ilíada. Exato, vai que, dependendo do quanto você pague para o bardo da época, né? Não duvido. Coloque lá no slide, por favor, para a gente continuar. Aí, para quem se queixa do catálogo das naus, achamos uma utilidade, o Luiz falou. Exatamente. Pois é. Temos uma utilidade financeira de sustentar o bardo. Inclusive, uma coisa que me lembra é aquela cena dos dois corpos no final, lado a lado, é de um poema francês da dança macabra, que a morte... Há quem diga que é no dia 31 de outubro, eu não tenho certeza disso. Mas que no dia específico do ano, a morte sai no cemitério e fica tocando violino para os mortos dançar com ela, né? E daí, quando tu vê a representação dos mortos, de um lado é o Papa, do outro é o rei, do outro é o comerciante, é o bardo, sei lá, o camponês. Então, essa indiferença da morte, de que todo mundo é carne, assim, fica muito, muito explícito também naquela cena dos dois deitadinhos do lado do outro e a galera se matando, assim. Então, tanto faz se tu é troiano, se tu é aqueu, ou foda-se, cara, tu vai morrer, entendeu? E os deuses lá em cima estão meio que representando o papel da morte na dança macabra, principalmente quando eles estão influenciando as decisões ali. É como se eles estivessem tocando violino para essa galera morta ficar sambando lá embaixo. Porque, como tu falou, né, no momento que o cara vai para a guerra, ele já está coisificado, né? Então ele está lá tocando violino para esse monte de coisa sambar embaixo. Enfim, é um simbolismo muito poético, né? É menos da filosofia, mas é uma questão das imagens que o Homero escolhe construir, o jeito que ele escolhe representar a morte ali no texto. E o Werner também fala na introdução de que o papel do Homero não é só de representar a morte, mas de imortalizar quem está morrendo no texto também, que o sonho de todo guerreiro era ser um guerreiro imortal. Então não era só o guerreiro que morreu na batalha, mas que foi na batalha e foi pro poema depois. E no banquete, eu não sei qual dos discursos do banquete é dito isso, eu acredito que até no de Sócrates, mas no banquete é mencionado a respeito da imortalidade e como que nós fugimos da morte por meio de determinadas coisas, seja por meio de uma imortalidade, vamos dizer assim, genealógica, no momento que a gente procria e deixa um pouco da gente nos nossos descendentes, a gente está, de certa forma, tendo um resquíciozinho, uma centelhazinha de imortalidade, e seja por meio das obras. No banquete, se eu não me engano, ele menciona obras no sentido literário, no sentido de sua produção intelectual, mas a gente pode fazer uma analogia com essa ideia e dizer que o objetivo do guerreiro na época era ser lembrado e assim perpetuar a sua imortalidade por meio da lembrança deles no pós-morte. Isso é um tema que a gente vai ver mais à frente na Odisseia, não se preocupe que não vai ter spoiler, mas na Odisseia tem um personagem específico que ele foi esquecido após morrer em um momento, e
tenho todo um plot de o que a gente vai fazer com esse personagem, justamente porque é importante que a gente se lembre dos mortos, é importante que tenha essa lembrança deles. Enfim, é interessante. Quem quiser saber mais, o nome do cara é Elpenor, o que foi esquecido. Vamos então para o terceiro tópico, o choque. Eu vou colocar escrito aqui o nome dele, caso vocês queiram procurar. É o Penor, algo do tipo, assim. O choque. As falanges avançam em silêncio e fúria. Primeiro os mortos de ambos os lados, Apolo e Atena incitam os exércitos. Eu acredito que a gente já discutiu, querendo ou não, no tópico passado, todos esses tópicos, né? A gente só não mencionou especificamente a questão de Apolo e Atena incitando os exércitos. E, Enzo, se você me permite uma sugestão, eu acredito que a gente poderia não mencionar isso aqui agora e deixar para a próxima reunião, porque nos próximos 2 cantos vai ter uma participação muito mais forte da influência dos deuses nos exércitos. Então, ia ficar muito redundante a gente falar aqui agora um pouquinho e depois falar muito na próxima reunião. A gente tá falando de uma ponte que ele faz entre esses 2 cantos, né? Uhum, exatamente. Então, eu acho que é mais interessante a gente começar falando disso na próxima reunião, só para que não fique um pedacinho cortado aqui, um pedaço cortado ali. Na Odisseia também tem uma frase bem marcante do Aquiles, exatamente, é uma frase que é a antítese do personagem Aquiles que a gente conhece aqui na Ilíada. Na Ilíada, o Aquiles defende X, e na Odisseia ele vai defender menos X. É um negócio muito interessante e que vai impactar a gente quando a gente chegar lá na Odisseia nos próximos meses. Pessoal, das coisas que eu tinha planejado da gente falar, era basicamente isso. Se vocês tiverem mais algum comentário a respeito dos cantos 3 e 4, falem agora, ou calem-se para sempre, ou pelo menos até a próxima reunião. Exato, tem um antes e depois interessante nessa parte da Odisseia. Quando a gente chegar lá, a gente vai discutir. E para minha concepção, é a minha interpretação, é a minha cena favorita do Odisseia. De todas as cenas do Odisseia, a minha favorita é essa menção do Aquiles, justamente porque eles têm um contraste interessante entre esses 2 livros. A Loiane pergunta, como você e Tasso e Enzo se conheceram? Um mora no Nordeste e outro no Sul. É o grupo da Logos, a editora Logos. A gente vive conversando por lá e deu a ideia de montar esse grupo. E sim, é forte a mensagem do Aquiles. Se eu pudesse, eu já compartilhava agora, mas não é legal porque vai perder o impacto. A graça dessa frase é depois que você digere a Ilíada, toda a mensagem, toda a luta que o Aquiles teve para ter determinada coisa, na Odisseia ser invertida. Então, é interessante que a gente guarde esse comentário de agora, e quando a gente chegar lá, a gente vê, tá certo? Então, pessoal, por hoje é basicamente isso que a gente tem de discussão. Tem mais um recadinho que eu queria deixar aqui para vocês, Enzo, se puder passar. Claro. Fez um Pix aqui de apoio. Lembrando, se vocês não quiserem, se vocês não puderem, não tem problema algum, tá certo? Mas se vocês quiserem apoiar o grupo, a gente está tentando buscar novos professores e alguns deles pedem um cachezinho para participar. Se quiser participar, tá aqui o nosso link, vai ficar no vídeo, vai ficar no slide. Então, é basicamente isso que eu tenho para acrescentar, tá ok? Mas é isso. Deixa eu compartilhar a chave no Desgastes Pronto, eu vou da colocar a Sabedoria. Fica bom. Obrigado pela sugestão. É basicamente esse e-mail aí. Não tem problema se não quiser. Lembrando, mais uma vez, não é um pagamento para estar no grupo. O grupo é gratuito, certo? Mas se vocês quiserem fazer um adicional, tá aqui a nossa chave Pix e nós agradecemos desde já, tá ok? Eu acredito que é basicamente isso. Vamos encerrar a gravação. Eu vou até ligar para o Dan para avisar para ele para encerrar, que ele que está cuidando dessa parte de TI que eu não entendo. E muito obrigado pela participação de todo mundo. Até mais. Eu agradeço a todo mundo que veio pela primeira vez hoje também. Ah, tem mais uma coisa, desculpa se alguém já saiu. A gente vai contar agora, a partir de hoje, com uma listazinha de presença. Enzo, se você puder fazer o print de todo mundo que está aqui até o final, quem conseguir manter uma presença acima de 90% vai ganhar algo. Eu ainda não vou dizer o que é, porque a gente ainda está organizando essa situação, mas tá aí a questão. O print está tirado, quem ainda continuar, pensa em tirar o print,
e ter 90% vai ganhar algo. E não é foto do Enzo de calcinha. É algo Que legal. isso? O Dunk Não falou. combinamos essa parte, não. O Dunk falou. Até mais, pessoal. Tchau. Valeu. Tinha. Gente, Oi. ainda, Goiânia, oi. ainda tinha a parte de definir se a gente ia fazer a próxima no sábado. no domingo. Realmente, eu esqueci disso. Sim. Realmente. A gente O que pode falar vocês, no o que grupo vocês isso. preferem? Qual é a sugestão de vocês acerca disso? Porque, por mim, tudo bem. A gente poderia fazer no sábado mais cedo, no domingo, ou pular e fazer daqui a 15 dias. Eu acho que se a gente pular para 15 dias, a conversa vai esfriar um pouquinho. Então, minha sugestão seria, de alguma forma, que ainda fizesse essa semana. Sabe? Mas, qual a opinião de vocês? Não daria para adiantar para sexta, então? Poderia também. É uma opção. Vamos fazer assim. Eu gostei da sugestão que alguém deu aqui no YouTube de fazer a enquete, o Rafael que fez. A gente vai fazer uma enquete no grupo do WhatsApp com todas as opções, sexta, sábado mais cedo, domingo ou daqui a 15 dias. Vão ser essas 4 opções. E aí, vamos fazer que a democracia vença. Ok? Semana que vem vai ter recesso. Valeu. Perfeito, pessoal. Até mais, viu? Tchau. Alô. Até mais, tchau.